Oi, meus amigos. Olá, Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos aqui conversar no mais um podcast aqui na Rádio Uninassal. Também importante. Então, mesmo, né? Hoje a gente vai tratar do assunto relacionado à disciplina de TCC, tá? Nós somos do 7º semestre de Psicologia e hoje o assunto é toque. Vamos tocar o Vamos nos assunto. tocar aqui. Vamos nos tocar, né? Vamos lá, gente. O que é que a gente sabe de toque? Nossa, é tanta informação e algo assim tão sutil muitas vezes, porque o toque, que na verdade é o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem como predominância a questão do pensamento muito reforçador, repetitivo. Então, muitas vezes a gente tem aquele toquezinho que também espalha para a questão dos movimentos, que vem a questão da compulsão. Repetitivos, né? Os movimentos repetitivos. Muitas vezes aquela pessoa que tem aquela questãozinha de organização demais. Limpeza. Eu, às vezes, sou meio suspeito, porque eu sou meio organizado. Eu acho que eu tenho um toque, com certeza. Pelo menos nos meus estudos de organizar mesmo. Tá que é mesmo, organizado. Quem tá assistindo vai ver, quem tá meio assim, bem direitinho, bem dobradinho, que negócio meio arrumadinho. Né? E isso a gente tem informações, né? Até mesmo com relação... A Graça trouxe aqui sobre a Organização Mundial de Saúde, com alguns dados com relação a isso. Dando aqui algumas características, né, do transtorno obsessivo compulsivo, ele muitas vezes você pensa que é normal aquela sua ação, né? Uhum. Aquelas suas atitudes. Que é uma atitude cotidiana, né? Que a Cotidiana, gente faz de com tanta repetição. frequência que nem... A história da pessoa que sai para resolver alguma coisa e volta 3, 4, 5 vezes até para tentar fechar a porta porque acha que deixou a porta aberta. Não, e o gás? Quando não o gás, né? Um dos mais frequentes é a história do gás. Fechar o gás. E a história do gás. E os tiques. Na hora de falar, na hora de fazer uma apresentação, você precisa estar mexendo com alguma coisa e, às vezes, até com falas descontroladas. Para poder passar aquela parte. E aí, dentro dessa perspectiva do transtorno obsessivo compulsivo, a gente andou pesquisando, fizemos aqui várias leituras para tentar informar os nossos ouvintes, né? Que tem interesse nesse assunto, porque é um assunto extremamente pertinente. Bem do cotidiano da gente, dentro do cotidiano de muita gente. Inclusive, eu andei fazendo aqui uma pesquisa, nós andamos fazendo uma pesquisa com relação como é que está da estatística com relação à Organização Mundial de Saúde, né? Que define esse percentual. E foi, assim, algo que deixou, assim... Eu, particularmente... Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa quando eu vi que 3% da população do mundo é afetada com esse transtorno. Muitas vezes com aquele pensamento que a gente vai falar da questão da obsessão. Da obsessão e da compulsão, que a obsessão é esse pensamento intensivo, persistente, repetitivo, que é constante. É constante na vida da pessoa. Então, e aí ele gera a compulsão, né? Depois que é o comportamento. Esse pensamento, muitas vezes, ele vem acompanhado de um pouco de culpa. Ou medo, ou receio de que alguma coisa aconteça. Então, para se evitar essa compulsão, essa obsessão, que na verdade é esse pensamento, a pessoa ela gera um certo comportamento para aliviar esses pensamentos da cabeça. Pensamentos. Exato. Tá entendendo? Esse pensamento é conhecido como pensamento disfuncional, é isso? Isso. Porque fica repetitivo, até ele entender. É uma coisa disfuncional. Disfuncional, né? E ele se torna muito, vamos dizer assim, prejudicial quando aquilo ali está afetando a tua vida de modo a comprometer o teu dia a dia e a tua vida, como né? Na vida profissional, vida familiar. Existe até algumas pesquisas que existe relacionamento, né? Que separam casamentos que são separados, que pedem separação por não aguentar e não conseguir entender aquele tipo de transtorno que o companheiro ou a companheira passa. E é muito difícil a pessoa se tocar de que tem isso e procurar ajuda, né? Porque para ele, aquele comportamento, como o comportamento, né, que no caso são as compulsões, né, estão dando razões
aos pensamentos, que no caso são as obsessões, então, ou seja, ele não acha que tá... E de certa forma tá trazendo um alívio, né? Pra ele... Para aquele momento eu tô trazendo um alívio. Então, tem aquele comportamento, eu retardo aquilo ali. Isso. Na verdade, eu não resolvo o toque, eu apenas retardo aquela compulsão, aquele pensamento, aquela obsessão, né? E a gente vê em certos comportamentos, em certas atitudes, algumas vezes, não sei se você vai colocar aquele vídeo que a gente combinou, Sim. que vai mostrar meio que de forma grotesca, meio exagerada, porque obviamente é uma ficção, mas aquilo ali muitas vezes acontece. Acontece. Eu estava até conversando aqui antes de começar aqui nosso podcast, que muitas vezes eu tenho esse hábito de contar degraus, eu vou descendo, mas não obsessão. Olha como é a questão do toque. Eu fico imaginando se em algum momento, por exemplo, na Uninasal, que eu tenho que descer as escadas num blackout, eu sei quantos degraus eu vou ter que descer. Exato. Aquelas pessoas que são muito simétricas, né? Que precisam seguir numa certa linha, numa certa longitude. Não pode desviar, não pode fazer curvas, né? Tem que ser uma coisa reta, bem estagnada. E não pisa naquele piso para deficiente visual, né? Porque ele tem um certo relevo, né? Para não poder estragar, tem todas essas Lembrando questões. Também, né? A questão da limpeza, né? Da obsessão pela limpeza, pela lavagem nas mãos. A compulsão da questão do pensamento. Que é um pensamento distorcido, de sujeira, né? É um pensamento distorcido, né? Inclusive é visto dessa forma também pela a teoria cognitivo-comportamental, né? E que esses pensamentos obsessivos, eles acabam trazendo esses comportamentos que atrapalham. Se você pensar bem, começa a atrapalhar a sua vida e com quem vive ao seu redor. Exagero, né? Você vai cumprimentar uma pessoa, aí você vai... Não, agora eu vou lavar minha mão. A pessoa gente, atrapalha, complica na tua vida social, a tua vida profissional, tua vida com família... A sua vida ocupacional, quando né? ele se torna um negócio, né? Que aí a gente já caracteriza como toque propriamente dito, aí sim, é onde a gente vai ver quando ele começa a ficar... comprometer o dia a dia ou as suas relações, aí ele vai realmente ser o transtorno. E eu acredito que é nesse momento que ele começa a ter essas disfunções ocupacionais que ele vai atrás de uma ajuda. Que ele vai dizer assim, não, opa, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa que eu preciso resolver e eu não estou sabendo entender. Porque nem todo mundo vai saber o que é toque, né? Assim, Júlio, porque é quando nesse momento ele sente que começa a sofrer. Vai ter o prejuízo social, cognitivo. E ele vai sofrer, ele sofre, né? Enquanto ele não está sentindo que está sofrendo, para ele é normal. E se uma pessoa de fora for falar, ele diz, não, isso aqui é normal. Mas na realidade não é. Porque aquele indivíduo, ele sofre com esse transtorno. Até porque esses pensamentos disfuncionais ficam martelando na cabeça dele o tempo inteiro, né? E aí, justamente, os tiques... os comportamentos repetitivos é justamente para aliviar isso aí. Gente vai só... Desculpa, e esse pensamento é legal nesse vídeo que você vai trazer, vai ser bem interessante a gente poder jogar. Soltar o trailer de um filme, é um filme espanhol, tá? Que fala sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. E ele é bem divertido. Lembrando que tem outros transtornos também. Indicados no logo no filme. Começo vai ter outro transtorno, que é um senhor, que ele apresenta outro transtorno. O síndrome de Tourette. Né? E ele discrepa um pouco a cena. Te chupo la concha. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hija de puta! Le he oído. ¡Guarra! ¡Guarra, yo no! ¡Socorro! Los ha citado a todos a la misma hora. El doctor, para lo que sea, ¿ha llegado ya? No. Parece que nos toca esperar. Habrá traído unas cartitas para echar una partida, ¿no? La gente cada vez está más desorientada. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. ¿No tendrás por ahí un bactericida, no? ¿Fungicida? ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmomaníaco. O sea, que lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencido de que eras un cretino. ¿Estamos locos? Sí. Digo no.
A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres. ¿Usted sabe cuántos espermatozoides suelta un hombre en cada eyaculación? ¡Qué horror! No sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. ¡Besugo! Un menudo circo estamos montando aquí. Quem puder assistir, é bem legal isso aí. É cômico além de trágico, né? Eles se encontram todos na clínica justamente para tratar isso aí. E aí cada um tem um... a da limpeza, aquele dos detalhes, né? Outro das que não pisa, medidas. como você falou, do chão, não é isso? Isso é bem interessante. É bem legal esse filme. E aí a gente entra com a ideia da TCC como é que um pode instrumento de auxílio para essas pessoas. Que, na verdade, a terapia, como a gente sabe, é sempre um processo, né? Um processo para que as coisas venham a melhorar. Então, uma das principais características que a TCC traz como ponto importante é que o paciente, o cliente, a pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele tem. Não é algo que fique somente restrito ao clínico, né? Ao psicólogo. Isso. E aí ele traz umas coisas bem pontuais, né? Como, por exemplo, para você iniciar a psicoterapia da TCC, você inicia com a psicoeducação explicando e dizendo o que são os pensamentos obsessivos que ele tem, né? Que geram os comportamentos compulsivos. Que né? Isso é como ele lidar com o transtorno, né? Isso. Como ele aprender a Ele lidar tem e que saber saber trabalhar isso, porque ele tem que com começar a esse tipo de reconhecer transtorno. que tipo de pensamento ele tem, né? Que está gerando essa obsessão, E né? uma das técnicas... Listar os sintomas, né? que Possa foi ser colocado, trabalhado. que é exatamente a psicoeducação, né? Isso. Você compreender o que é a doença, como é que ela funciona, como é que ela é abordada. E a gente viu aqui nos nossos estudos que tem outros aspectos, como, por exemplo, a lista de sintomas, ele vai poder descrever o que é que realmente acontece. E identificar as interpretações distorcidas que ele tem, né? Por exemplo, se eu estou só pensando que o gás está ligado, então o que é que está me levando a pensar nesse gás estar ligado o tempo inteiro, né? Então tem que buscar o fio condutor, onde é que está interpretar essa distorção, para que ele comece a se reconhecer onde é que está isso, né? Então, só no processo da psicoeducação dentro da TCC é que se pode fazer um trabalho, né? Em cima desse transtorno que possa melhorar a situação, porque é um transtorno que não tem cura. Tem que deixar bem claro. E à medida que você vai expondo as obsessões, você vai começando a prevenir os rituais que você costumava a ter. Por né? isso que é falado Então, é um processo bem... O paciente ele vai ser o principal protagonista de todo esse tratamento, porque ele vai ter que identificar, ele vai ter que reconhecer, ele vai ter a orientação do psicólogo com relação à educação que ele vai ter dentro daqueles rituais, dentro daqueles pensamentos, principalmente os pensamentos obsessivos, né? Pois é, eu Enfim, preciso ir porque eu acho que eu esqueci o meu carro ligado. E eu acho que eu deixei o gás vazando. Ai, Tchau, gente, eu fui à porta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, obrigada.